Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, um dia super abençoado, maravilhoso, iluminado e produtivo para você. Se for de descanso, muito descanso também. Gratidão, universo, por esse dia maravilhoso de hoje, que é o nosso presente, né? Nosso eterno viver, que é o agora. Se você está aqui a primeira vez com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a compreender melhor quem é você e, através de exercícios diários e o texto complementar, ele vai te trazer lições onde você pode começar a ter mais entendimento dessa consciência de quem é você. Muitas vezes estamos somente no automático, né? Deixa a vida me levar. Eu não consigo me conectar comigo mesmo. Consequentemente, eu não consigo me conectar com essa energia maior, com essa energia criadora, que é a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu acho que eu que tenho que criar as coisas, que o mundo, as coisas externas que me falam o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Então eu fico nessa pilha, né, de acreditar que essas coisas externas são a verdade, quanto elas não passam de meras ilusões, sendo que a verdade está quando eu entro o mais profundo, eu sou mais conhecedor de mim mesmo. Quanto mais conhecedor de si mesmo você se tornar, mais fluido, né, mais fluida se torna a sua vida, porque você entende que você tá... O que eu trouxe isso, né? Que essas coisas, esses impeditivos externos, essas coisas que tentam te bloquear, elas não te afetam. Porque você tá tão ligado conscientemente dentro de si, tão consciente dessa energia poderosa, dessa energia divina, que sua vida vai, as coisas vão fluindo assim, numa intensidade que você fala, é Deus no comando. Né? A gente usa muito essa frase, Deus no comando, e sempre tá. Só que eu tenho que querer escolher, quebrar essa ilusão de achar que eu estou no comando. Porque eu não estou no comando de nada, eu estou aqui só para servir o meu propósito. Parece até um pouco, como é que eu vou falar para você? Dá uma primeira impressão que parece um pouco que nos limita, mas não, pô. Nos limita é quando a gente vive enfiado na dúvida, no medo, achando que a gente faz as coisas, alimentando o nosso ego, a nossa vaidade. As pessoas gostam de mim, as pessoas me amam, querem estar comigo. Beleza, se eu tô sozinho, eu tô feliz, mas às vezes eu tenho muito mais para oferecer quanto eu estou com as pessoas. Eu tenho que ser sempre assim, eu tenho que oferecer muito mais do que às vezes eu recebo, que é o estado de entrega, né? O estado de você estar presente com você mesmo. Então tem pessoas que são iluminadas nesse sentido aí, conseguem entender isso e conseguem se conectar com o seu propósito de vida. Lógico, né, que você tem que saber jogar o jogo, né, essas nuances da vida, esses altos e baixos, e compreender que nem tudo é ser uma pessoa dedicada à humanidade, aos outros, ao seu crescimento, à sua evolução, é falar sim para tudo. Você tem que saber o momento que você tá ali profissionalmente entregando o seu trabalho, entregando o seu melhor. Mas tem aquele momento também que você vai estar sim solícito, mas você vai estar solícito de acordo com o seu propósito. E como você não está no controle, Deus que guia, né, as situações de acordo com a vontade dele. E a sua, respeitando a sua, claro, seus desejos, suas vontades. Então isso é muito poderoso você estudar isso, né? Se você está chegando aqui a primeira vez agora com nós, eu te convido, se você gosta desse tipo de assunto, clica aqui embaixo, né, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. A gente tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tanto dos exercícios, que são 365 lições, vai ser uma por dia. Tem alguns períodos de revisão, né? A gente acabou de sair da quarta revisão da primeira parte ainda. Eu acredito que logo menos também a gente vai estar entrando na segunda parte, e cada vez mais, né, a intensidade das lições, elas vão nos mostrando que esse caminho sim é um caminho que eu devo percorrer.
E uma vez percorrido esse caminho, eu tenho que evoluir e crescer dentro dele. Então a minha ideia é essa, né, de crescer. E essa ferramenta que ajuda demais, tá? É uma ferramenta complementar, existem muitas outras ferramentas. Não se trave, até uma dica que eu posso te dar, não se trave só um curso em milagres, né? Tem outros momentos que você pode tirar. Pô, Flávio, mas já é 1 hora que eu tô estudando aqui, eu já custo estudar, tô comprometido. Pô, para pra analisar aí, meu leão e minha leoa. Quanto tempo às vezes você fica aí rolando internet e besteira? Você não pode estudar, sentar para ler um outro material, ver alguma outra coisa? Então, se eu posso te dar um conselho, né? Complemente, trabalhe sempre na sua evolução. Alimente a sua alma de forma poderosa. Trabalhe para realizar o seu sonho. O sonho do seu chamado da sua alma. Mas como que você vai conseguir observar isso? Se você tiver o tempo todo ligado. Tem férias, Flávio, para isso? Não, não tem férias. A pessoa que é constante, que alimenta a alma dela, o sonho, que vive pelo propósito, ela não se cansa, ela é incansável, porque você está o tempo todo sincronizado, o tempo todo alinhado. Mas, tá, eu tinha isso como trabalho. Hoje eu entendo que é como quando você está conectado, alinhado com o sonho da sua alma. Não fazendo um negócio de qualquer jeito, mas sim alinhado com o seu propósito. E eu tenho percebido isso de uma forma tremenda. E eu vou falar para vocês, eu estou linkando alguns pontos que estão fazendo muita diferença na minha vida. E eu vou ter oportunidade de compartilhar com vocês logo menos sobre esse assunto aqui. E hoje a nossa lição, né, acabou nossas férias, hoje a gente volta para bastante intensidade. Deixa eu colocar aqui para nós, né, que hoje é a lição 151. Apaga o meu título aqui, eu vou escrever rapidinho. Lição 151, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Olha que top, né? Que interessante isso aqui. De fato é, né? Tudo que a gente acaba vendo hoje de uma certa forma no mundo externo é eco da criação, pô. Eu não criei nada. Pô, essas pessoas que... Você acha que a gente tem capacidade? Faço uma pergunta para você agora, né? Eu até fiz essa pergunta ontem. Eu acho que é muito importante até revalidar ela. Deixei o título aqui embaixo na tela para vocês, tá? 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. São ecos da voz por Deus. Imagina comigo, né? Tem coisas que já estão na eternidade, no antes e no depois do tempo. Às vezes, grandes criações, pô, o homem não tem essa capacidade de... A sua vaidade, o homem em si não tem a sua capacidade de ser só por criar. Tudo que é criado, que é divino, cara, você fala, não, isso aqui não... Uma obra-prima, né? A gente vê muito isso na parte artística, mas uma obra-prima, algo que é uma pessoa que fez algo muito bom pela humanidade, esses grandes nomes, grandes líderes da paz aí, eles serviram de ponte para algo muito maior. Porque, entende, a profundidade, às vezes, de certas coisas são muito divinas. E Deus usa você como instrumento para trazer isso para as pessoas, para a humanidade. E Ele se alegra, né, em fazer isso. Mas é quando eu escolho ser um canal de bênçãos para a humanidade. Então, mas para que isso aconteça, eu tenho que parar e ouvir essa voz de Deus, essas coisas divinas. Então eu tenho que estar concentrado aonde para mim conseguir ouvir isso de forma clara? Em mim mesmo. Então, quando eu consigo conectar em mim mesmo, acabou, ninguém mais me segura. Então eu tenho que aprender, né? E vamos ver hoje o que Deus reserva para nós. Gratidão, universo. Obrigado, meu Deus, por esse momento de hoje, por esse presente. Que nós possamos voltar, né, às nossas lições hoje com essa intensidade de abrir os nossos corações e pedimos nesse momento a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós possamos estar abertos a esse ensinamento de hoje, entender de fato o que devemos fazer, nos conectarmos melhores com o seu propósito e termos condições, Deus, de ouvir a sua voz cada vez com mais clareza. Nós te pedimos isso para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Gratidão, família. Vamos lá, vamos ver o que a gente reserva essa lição maravilhosa, poderosa de hoje, que essa lição aqui... Se prepara, viu? Parece ser uma lição bem intensa, bem extensa aqui para nós nesse dia de hoje. Para nós já voltar ligado das férias aí, matando essa saudade gostosa de
tá nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento, como estamos fazendo neste exato momento. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável, devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês, com seus olhos físicos, tá? Então a gente não parece não duvidar desse mundo, mas coloca as coisas que a gente não vê com os nossos olhos físicos, talvez como irreais, né? Como loucuras. Então elas, a gente fica tentando racionalizar, criar defesas racionais para algo muito mais poderoso, que não tem como ser explicado, porque Deus, na sua grandeza, na sua onisciência, onipotência, ele não é explicável com as palavras, com as coisas do mundo. Ele simplesmente está ali e pronto, acabou, sem querer justificar o poder de Deus nas nossas vidas. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo, que eu acabei de falar. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato te enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão ficarias neles tão implicitamente? Te faz essa pergunta. Por que você ainda insiste? Sabendo que é uma ilusão, você fica ainda dando confiança, você fica dando moral para os seus sentidos, né? Que os olhos são, a visão é um sentido. Então, ela é real ou ela é apenas uma ilusão das coisas que não são reais? Porque o que eu vejo, o que eu sinto é irreal, né? Esse lance, esse lado de entender o meu lado espiritual de fato, a energia que tem por trás do universo. Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Fazendo da certeza um espetáculo. Ou seja, o que está dentro, às vezes você pode querer inverter os papéis. Ah, não, a verdade está aqui de fora. O que está aqui dentro é ilusão, sei lá, não faz sentido. Sendo que é totalmente ao contrário, né? A gente já sabe que o que está aqui de fora é tudo ilusão, pô. Isso aqui tudo é uma distração da minha mente. Porque os milagres, os milagres, as dádivas de Deus, o lado espiritual, ele não esse tempo para ele aqui não existe. É 1 ano, 2 anos, 1 minuto, 1 hora, 10 horas. Porque para você, né, a gente já viu em lições, pô, quando a gente se conecta para parar para ouvir a voz de Deus, quando você tá ali naquele... Por isso que é tão intenso, olha só, hein? Vou fazer até essa observação que me veio agora. É uma luz que me brotou aqui agora. Quando você tira 1 minuto em silêncio, ela parece que você ficou quase, sei lá, quase meia hora. Parece que nunca acaba. Por quê? Olha só a experiência que você tem quando você se conecta para ouvir essa energia profunda, no entanto que ela não se conecta com esse tempo que talvez você está acostumado. Então por isso que você acha que 1 minuto em silêncio é uma eternidade. 10 minutos em silêncio você fala, putz, é um dia inteiro. Mas para você ver o tamanho da grandeza da energia de Deus, da criação, quando eu estou realmente conectado comigo mesmo, dentro de si mesmo. Pô, eu conectei aqui, meu amigo, 10 minutos parece que é uma vida. Por quê? A temporalidade, intemporalidade, né, dessa conexão que eu tenho com Deus é grandíssima. Ela não liga nada com esse tempo que a gente talvez queira perceber, que é esse tempo do relógio. Claro que a gente sabe que ele faz parte do ciclo, ele existe, que ele é assim uma contagem pro corpo físico. E eu fico com uma outra dúvida, né, que me surgiu diante disso, da gente ter essa clareza, né, linkando aqui com essas questões, que a gente fica reforçando essas ilusões. Pô, antigamente se viviam 100, 200, 300 anos, se viviam bem. Por que as pessoas hoje não vivem mais
não conseguem chegar nessa longevidade. Entende? Porque a pessoa não tem um propósito, não tem o sentido da vida dela. Como que ela vai conseguir se estender na longevidade? E nem sempre, às vezes, quem conecta essas grandes pessoas, grandes personalidades, elas não conseguem se conectar também em todos os pontos. Eu acho que é muito interessante você observar isso para a gente sempre moldar os exemplos e não buscar a perfeição, mas buscar o nível de entrega. Quanto você está entregue para o universo para realmente ser um canal de bênçãos. Porque às vezes a gente cede muitas das vezes, mesmo estando conectado. Eu percebi, fazendo uma leitura, né, de algumas celebridades, personalidades, digamos assim, de pessoas que, apesar de muito iluminadas, de ouvirem muito, de entregarem muito, mas ainda cediam aos alguns bel prazeres, né, do mundo das ilusões, do corpo físico, como às vezes a comida, a bebida, algum tipo de coisa para suprimir, né, alguma necessidade ainda do corpo. Então, eu fico parando e falando, pensando assim comigo, pô, mas como que... Por que isso, né? Eu me faço essa pergunta. Mas eu não tento racionalizar, mas eu sempre pergunto, às vezes eu tenho começado a me questionar mais, perguntar para quem sabe, que é pro Espírito Santo. Espírito Santo, me dá uma força, me ajuda nisso aqui. Por que isso acontece com tal pessoa, mesmo ela tendo tal tipo de comportamento, tal tipo de atitude? Não, porque assim, acaba que sendo uma preocupação às vezes para você ver do próprio ego, né, de querer falar, pô, mas por que aquele cara tá fazendo aquilo ali, ele consegue chegar a tanto ainda e eu não? Então às vezes é se questionar e meio que isso deixa a gente fora do nosso contexto. Mas é interessante a gente abordar e se perguntar tudo isso, né, que faz parte pra gente tomar mais clareza ainda dessa realidade interna dentro de nós. Vamos lá. Como podes julgar? Ele te pergunta aqui. Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. Mais uma vez, no que a gente vê. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? É outra pergunta. Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensam que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensa ser mais do que real, do que o que é testemunhado pela eterna voz do próprio Deus. Então você acha que isso que você vê, que você ouve com seus ouvidos, é mais real do que a voz do próprio Deus. Olha, a burrice que a gente comete, quanto a gente interpreta, né? Pensa que, pô, não, mas isso aí... a voz de Deus não fala comigo. Como é que eu paro pra ouvir, mas Deus não fala comigo? Não, você não para pra ouvir, então você não tá parando pra ouvir. Você tá achando o que você tá parando pra ouvir. E eu vou te falar pra você uma coisa muito importante que pra mim serve demais, eu carrego isso muito pra mim. Sempre que eu vou ter grandes transformações na minha vida é o seguinte... Ou eu não consigo não conseguia, mas eu estou observando isso com muito mais clareza, não conseguia virar a chave 100% em muitas situações, porque eu às vezes ainda me auto-sabotava, né? Você pode chamar assim também, que é o que eu falei da resistência, né? Que eu trouxe esses dias do Pressfield, né? Que é o livro A Guerra da Arte. Ele fala muito sobre essa resistência, que também você pode chamar de autossabotagem, como se desejar, né? Como se entender que isso te toca. Então, na linguagem mais técnica, né, se usa muito a palavra sabotadores. Então, você se auto-sabota colocando essas coisas que você ouve do mundo externo, um profeta, alguém que falou, porque o fulano falou, o Beltrano falou. Não, beleza, se ele falou, às vezes ele fala no sentido para poder te inspirar, para poder te clarear seu pensamento, sua consciência. Só que você está consciente achando que essa consciência dessas coisas que você ouve com seus ouvidos físicos são reais, mas elas são meras ilusões, porque a consciência de fato é quanto eu olho para mim mesmo. Então eu tenho que entender isso e tá o tempo todo, você tem que estar o tempo todo preocupado com isso.
de olhar, sabe quando você está vigiando uma... Vou dar um exemplo, né? Vou tentar exemplificar de duas formas. Às vezes você está olhando uma criança, você não tem que ficar atento o tempo todo ali para ver se ela não está fazendo algo de errado, não está quebrando, não está estragando alguma coisa, se ela não vai se machucar, porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Muitas vezes é a nossa mente, né? Eu tenho que estar com a minha consciência separada por fora, olhando a minha mente para ver o que ela está fazendo, para dar significado ao meu propósito, para me seguir adiante. Então, peraí, se for isso, você vai machucar, se você for que você vai errar. Mas não deixando de ter coragem, né? Mesmo com medo, eu vou seguindo em frente, eu vou fazendo, eu vou executando. Eu não perco a minha capacidade de evolução, porque eu tenho consciência de que Deus está no controle, eu estou ouvindo a voz de Deus. Por isso que aqueles 5 minutinhos que você fecha os olhos e limpa seus pensamentos, você acha que aquilo ali foi eternidade, porque Deus é assim, Deus é eterno, Ele é o antes e depois do tempo. Então, que se lasque o tempo aqui, sabe? Se concentra, se entrega. E é desafiador você fazer isso. E é desafiador. Família, agradecer a compreensão de vocês que eu tô ainda com o nariz um pouquinho entupido aqui. Eu nem vou colocar um negócio ali, porque senão fica pior ainda. Aí, tô tomando uma aguinha aqui também, porque a palavra hoje tá... A vozinha tá até um pouco funhando, não sei se eu vou tentar cortar um pouco no áudio para não sair tanto para vocês aí, que esses dias ainda tá chovendo aqui, mudou, acho que teve uma mudança geral de clima no Brasil, né? Então tá um pouquinho frio, nosso estado aqui é quente, não tô acostumado mais com frio, eu tô um mineiro falsificado, já virei sergipano aqui já. Então voltando aqui, né, família? Essa consciência dessa voz, de ter essa voz do que Deus tem para falar comigo, ela de fato sim é a mais poderosa. É onde que eu me conecto mais intensamente com a verdade que existe dentro de mim. E eu te convido a fazer essa reflexão também. Se faça essas perguntas, mas se faça de forma poderosa, né? Não faz por fazer, vou fazer essa pergunta de forma superficial. Não faz, tá? Começa a mexer um pouco mais dentro de você, começa a se incomodar um pouco mais e começa a se visualizar de um plano superior. Quando eu falo um plano superior, é separar a sua consciência, quem você é de verdade, a sua alma, dos seus pensamentos. Que os seus pensamentos, ali dentro deles, tem 2 mundos. Que é o mundo das ilusões, que é o ego, que ele complementa com esse mundo aqui de fora, que é um mundo que não existe. E quando eu olho para dentro, que é o mundo da realidade, que é onde que eu me conecto com Deus, que eu ouço, né, que é o real testemunho pela eterna voz do próprio Deus, aí sim eu tô conectado no que há de mais profundo do universo. Porque eu não me vejo separado, eu me vejo na unicidade das mentes do meu Criador. Vamos lá, mais uma pergunta pra gente começar aqui. Isso pode ser um julgamento? Vamos lá. A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar, podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que todos são falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. E acreditas que isso é assim como uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele te condena a si mesmo. É dentro de si próprio que se vê culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Olha aí, mais uma vez ele te trazendo à luz. Se eu tô julgando, isso pode ser julgamento? Se abstém de julgar, cara. É isso aí, às vezes, o fulano ali, quando você fala com... Não é deixar de falar, mas é falar com julgamento. Nossa, viu o fulano? Ele fez isso, ele fez tal coisa. A fulano emagreceu, mas também, né, com cirurgia. O Beltrano fez isso, mas também daquele jeito. Então você fica fazendo julgamentos. Isso é uma forma do seu ego tentar te
obscurecer, ele fala aqui, ele usa uma palavra muito interessante aqui, enegrecido, quanto és enegrecido pelo pecado e miserável pela sua culpa. Vou até marcar isso aqui, tá? Ele guia cuidadosamente os sentidos para provar o quanto você é fraco, o quanto você... Ele quer te colocar numa situação deplorável, o ego. Então por isso que ele te coloca o tempo todo julgando as pessoas. Ah, julga, não, fulano, beltrano, não sei o que, em vez de você estar na unicidade da mente. Opa, por que eu vou ficar julgando os outros? Por que eu vou ficar sofrendo? Eu já trouxe isso aqui. A sua essência, a sua alma, o seu ser é a prova de balas. Ele não se abala com isso aí. Quem fica abalado é o ego, que ele fica tentando colocar essas situações externas como: nossa, falaram de você, Flávio, mas falaram que você... eu vou te dar alguns exemplos de algumas coisas que me incomodavam antes, de atributos que são externos. Então, por exemplo, falava pra mim, até minhas meninas, minhas filhas brincam muito com isso. Pô, pai, você tá ficando careca, né? Aí eu brincava lá, porque a gente ia buscar um carvão na churrascaria, no cara que vende carvão, ele fazer um churrasco. Aí ele chegava assim: oi, e aí, tem carvão? Ele, tem o calvão, tá... Ele falava o calvão. Aí, o calvão tá tanto, né? Tá R$10 o saco, sei lá. Aí as meninas começaram a brincar, né? Eu falei, vou lá buscar um calvão. Aí as meninas, hoje em dia, né? Elas até pararam depois com isso, mas é porque eu parei de me incomodar. Mas isso aí é o ego, é a vaidade querendo tomar alguma coisa. Aí elas... pai, vamos ali buscar um calvão. Aí elas faziam assim, né? Pra gente fazer um churrasco e tal. E eu olhava e ficava às vezes indignado com aquilo. Falava, menina, que isso aí? Que viagem que é essa com seu pai? Julgando, criticando. Mas entende que às vezes a gente começa a olhar os atributos físicos das pessoas, é uma simples brincadeira. Flávio, mas é uma simples brincadeira. Não tô dizendo que não possa falar, tá, gente? É porque cria-se uma coisa hoje tão polida de ter que ficar falando: eu não posso falar, não posso brincar, não posso falar que é careca, que é gordo, que é magro. É um nhenhenhé quando você começa a falar. Aí a pessoa começa a se vitimizar, né? Que é um dos grandes atributos dessa nova geração, desses últimos tempos, né, que são pessoas colocar de vítima. Ele falou que eu sou isso, falou que eu sou gordo, falou que eu sou negro, falou que eu sou magro, falou que eu sou careca, falou que eu uso óculos. Então a pessoa se vitimiza, nossa, e se afunda, se destrói com isso. E a sua essência não tá nem aí com isso. Sua essência não tá preocupada com essas aparências externas, com esses julgamentos das pessoas, porque ela é a prova de bala, ela resiste a tudo. Pô, se eu for me colocar no papel de vítima, mas você... Cara, faz o que você tem que... Faça, meu leão, o que precisa ser feito para você transformar a sua vida. Faça o que precisa ser feito, seja um profissional, se entenda. Sente com você mesmo, se reúna com você mesmo. E acredite no que é de verdade, no que tá aqui dentro, mas quanto... Você vai entender isso só quando você conectar com Deus. E é chato de falar hoje em dia com as pessoas, porque, tem que ter cheio de dedo pra falar com os outros, não pode falar nada. Você me magoou, suas palavras me cortaram como um chicote. Quem corta, quem aceita isso é o ego. Aí é mais uma vez que você vê quando você tá na ilusão. Você tem que ser uma pessoa focada no seu propósito. Você tá assim, você tá 1000 por hora, você tá olhando pra frente, meu amigo. Você tá vivendo o presente, você tá entregue aqui agora. Você não tá, me falaram que eu tô careca, não sei o quê. Mano, hoje em dia eu falo pra vocês, eu recebo crítica. E daí? O que vai mudar no meu propósito? O que vai mudar no meu fazer? Amanhã, se tiver o amanhã, eu tô aqui agora no presente, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tô comprometido com fazer o meu trabalho de forma profissional, sem amadorismo. Deixa pra depois, vamos curtir a vida, vamos viver a vida. Não, esse negócio de vamos viver a vida, você vive ela agora, no presente. Você não tá deixando de viver sua vida porque você tá aqui agora. Só que você entende que quando você começa a pôr muito peso em tudo, no falar, nas coisas que você ouve, nas críticas, no julgamento, né? Que ele tá trazendo muito isso em especial, né? Isso pode ser um julgamento. Por que você julga tanto? Por que você fica olhando, sofrendo com isso? Se a pessoa incomoda e quer mudar, não tô dizendo que não tem que cuidar, tá? Você tem que cuidar do seu corpo físico. Eu cuido da minha saúde. Então, eu tento me alimentar bem, eu tento comer bem. E eu sei que se acontecer algo, é o meu corpo tentando comunicar comigo algo que tem errado. Então, se eu tô fora do peso, é meu corpo querendo falar algo comigo. Se eu tô ficando calvo, né? Se eu tô perdendo cabelo, igual, por exemplo, teve uma época que eu
Eu não entendia isso, e hoje eu entendo muito melhor. Teve uma época que eu perdi muito mais cabelo, porque eu vivia numa pilha de estresse, de nervosismo. E isso tudo quem faz isso é essa ilusão, né? O ego, para tentar forçar como se essas coisas externas fossem uma realidade para mim. Só que hoje eu percebo que isso é a maior besteira do mundo. Ah, você tem conta para pagar. A luz vai acontecer isso, meu amigo. Se eu me estressar ou não, a conta de luz tá lá do mesmo jeito para pagar. O boleto tá lá do mesmo jeito, a fatura do cartão tá lá do mesmo jeito, a comida tem que comprar do mesmo jeito. O que vai adiantar você criar sofrimento? Pessoas que têm uma certa humildade, né, não se conectaram tanto com essas loucuras de um mundo agitado tecnológico como temos hoje, elas são muito desprendidas dessas vaidades, dessas coisas do ego, porque elas estão conectadas às vezes dentro de si, só que elas não sabem também, tem um outro ponto, elas também às vezes não conseguem explorar o seu nível de potencial, mas também elas não sofrem de uma forma muito dolorosa, porque elas não ligam para esses tipos de coisa. Então às vezes tem pessoas que não têm grana, né, por exemplo, isso aí eu já trouxe aqui, às vezes o dinheiro é uma preocupação até que você tem o suficiente para você não se preocupar com ele, e você vê que ele não faz sentido algum na sua vida. Que o que faz sentido muito mais é o propósito do que o dinheiro em si. E tem pessoas que não têm nada, ou consideradas pobres, né? Mas que têm seu propósito, que vivem muito bem, muito felizes. Então o dinheiro é um caminho, né? Um meio para você trabalhar dentro dos seus sonhos, dos seus propósitos. Não estou dizendo que não é importante, claro que a gente precisa dele hoje, né? É uma energia de troca que a gente tem com o universo. E Deus sabe disso, né? Deus é poderoso, sabe como funciona todo esse mecanismo. Só que eu tenho que parar para me entender isso e não me conectar nessas coisas externas. Parar com esses julgamentos de olhar, né? Ficar olhando o que as pessoas têm, os atributos, e me conectar de fato com o meu propósito. Porque senão isso aqui é uma guerra, né? Um conflito, ele condena só a si mesmo. Então você está condenando a si mesmo enquanto você não consegue se enxergar isso com clareza. Aí ele vem aqui, vamos complementar aqui porque ele continua. Não dê ouvidos não dês ouvidos à voz do ego. Os testemunhos que ela te envia para te provar que o mal que está nele é tão desculpa, gente, eu leio aqui de novo, ó. Não dês ouvidos à voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos teus vassalos é duvidar de ti mesmo. Olha que complexo isso e ao mesmo tempo simples. Ele está falando aqui que o ego tenta te colocar de coisas, testemunhos que ele não sabe se é verdade, porque aquilo ali pra ele não conhece o outro lado, ele não conhece a verdade. Quem que é o outro mundo? Quem conhece o outro mundo dentro de você? É você, pô. É a sua consciência. Então se você aceita, você tem dois mundos dentro de você, olha que incrível isso. Para separar onde que eu falei aqui pra você, pra te ajudar a ficar mais claro, entenda que você tem dois mundos. Esse mundo de ilusão dentro de você, que ele se conecta às coisas que você vê, do seu sentido, do seu corpo, e o mundo da verdade, que é onde você está conectado com Deus. E ele te coloca a dúvida de você mesmo, tá? E ele coloca aqui os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu. Então são falsos, porque ele não conhece a verdade. Como o ego vai falar algo para você que ele não conhece, que ele não vive? Ele não sabe nem onde tá. Ele não sabe nem onde tá. Como que ele vai te provar isso? Como você aceita isso? Né? É loucura aceitar isso de fato. Né? Eu acreditar que... Eu duvidar de mim mesmo. Duvidar da minha própria capacidade, do que Deus prometeu pra mim. Ah, Flávio, mas eu não consigo olhar isso. Como que eu vou olhar isso de forma presente e intensa? Conecta com você mesmo. Busca essa conexão com você mesmo, que você vai conseguir distinguir, né, esses dois mundos. Esse mundo de ilusões, de dor, de sofrimento, que é gerado tudo pelo ego, que é relacionado ao corpo,
né, as coisas do mundo físico, as coisas que eu toco, e o mundo da verdade, que é esse mundo que ele é fora desse tempo, né? Ele é completamente o oposto. Porque que ele é o amor, ele é inexplicável, imensurável, intangível, fora da questão da ação do tempo que a gente vive. Ele é atemporal, é antes, é depois, é a realidade. A realidade é que a mente, você vê aqui na consciência e usa esse corpo como uma mera ferramenta. Não é você deixar o corpo te usar. Se você deixa o corpo te usar, ele não tem o corpo não tem propósito. O propósito do corpo é vago. É comer, dormir, te economizar energia, deixar você ferrado. E ladeira abaixo, né, para complementar até a questão do parágrafo passado, que nós lemos sobre o julgamento. Para ladeira abaixo, meu amigo, não falta quem não precisa de força nenhuma para te levar para ladeira abaixo. Para você ficar julgando, para você ficar triste. E não falta consolo para essa ilusão, para essa dor. Porque o que tem gente de gente querendo proposta massagear o ego, te aliviar, falar assim, ah, nossa, coitadinho dele. Fulano é muito bonzinho, não fala assim com ele, não. Pô, às vezes, lógico que a gente não tem que ser... nem vai ser, tá? Não é que a gente tem que ser mal educado. Eu vejo isso muito na criação dos meus filhos hoje, porque, voltando atrás, tem gente que vai discordar disso, tá? Mas é uma questão individual de cada um, da forma como você pensa, e depende muito do nível de consciência. Obviamente você não vai ser sem educação com as pessoas, você não vai ser grosso. A minha mãe mesmo, na época que, como ela me criou, das condições que ela me criou, com o conhecimento que ela tinha, ela me deu o melhor que ela tinha, a gente sempre faz isso, a gente dá o melhor que a gente tem agora. Só que ela falava coisas muito duras pra nós. E talvez na época a gente não entendia, hoje eu entendo, pô, mas aquilo ali de uma certa forma não me deixava afetar, porque de uma certa forma isso vai criando uma blindagem em você e vai fazendo com que você evolui. Por mais que difícil que pareça, né, você vê isso, às vezes tem até algumas questões que falam, né, o quanto mais sofrimento tem, mais a pessoa às vezes cresce, mas ela saber lidar com esse tipo de sofrimento. O exemplo que eu vou dar para vocês, que vai parecer talvez... É comum hoje em dia, se eu falar isso, pô, toma uma gaia aí e vai pra academia pra você ver. É o melhor pré-treino que tem, meu amigo. Você arruma gaia, você arruma energia, você fica feliz, você fica voraz. Os caras que escrevem, os grandes autores de romance, os caras sempre tinha uma traição, tinha uma história de desgraça por trás, mas a essência, a sua alma não se abala com isso, entende? Aí é onde que eu falo que ela é a prova de bala. Você vai lá e aí que você evolui mesmo. Às vezes as adversidades, elas são um treinamento para que você possa crescer na vida. E às vezes a gente fica muito assim, cheio de dedo para falar as coisas hoje em dia com as pessoas, com os filhos, né? Então, eu não posso falar isso que eu vou magoar o sentimento dele, tadinho. Pô, às vezes você tem que, se você blinda demais as pessoas, né, que é o que acontece hoje, você tira a capacidade da pessoa de aprendizado, de evoluir. Você tá roubando a oportunidade da pessoa, às vezes, de se tornar uma pessoa melhor. Pô, dá a sua palavra. Às vezes, quando você tá nesse nível de conhecimento que a gente tá passando aqui, de sabedoria, de entendimento, quando a gente for dar uma palavra, a gente tem certeza que a nossa palavra já não vai ter mais essa dureza, esse julgamento. Porque as pessoas estão tão vitimizadas, tão cheias de crenças, porque tudo que ela recebe é ataque e automaticamente ela se defende. Então ela se defende como? Julgando também. Então, às vezes, a condição física, a condição social da pessoa, ela eleva aquilo, potencializa aquilo e é onde que o ego gosta. O ego tá lá, tá lá rindo, tá feliz, tá às mil maravilhas. Porque você não consegue, né? Você não consegue observar que isso é parte do processo de evolução, tá? Da sua maturidade espiritual. Então não crie esse tipo de barreira com você, não se vitimize, que a resistência, né, sua autossabotagem, ela adora pessoas que se sabotam nesse ponto, né, de achar que são vítimas de um mundo cruel, cheio de dor, de tortura.
E ela te dá um monte de distração, né? Te dá Instagram, Big Brother, te dá fast food, comida rápida, te dá drogas. Mas ela te alivia temporariamente, mas a hora que você volta de novo, porra, tá do mesmo jeito ali. Não mudou nada, olha. Então, ontem a gente viu isso, né? Na revisão da 140, eu tenho que fazer a escolha. Pode dizer que só a salvação, pode dizer que só a salvação cura. Eu tenho que fazer a escolha da salvação. Então, se eu não me escolher me salvar, ninguém me salva. É eu mesmo que tenho que me salvar. Entendimentos, meus leões, entendimentos esclarecedores. Que bom, vamos continuar. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz, por Deus, seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que os teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelos que toque dos teus dedos te reporta sobre eles. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão um falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama e a santa luz do que ele vê. Todos os sonhos do ego sobre o que tu és desvanecem diante do esplendor que ele contempla, que Deus te contempla. Caraca, que isso, hein? Cê é louco, tio. Deixa eu contar pra vocês uma história que rolou comigo. Eu tinha uma pendência, né, com um fornecedor meu já há algum tempo, tava tentando resolver. E eu negociava com ele e tal, e ficou lá, né, pra resolver. Eu falei, bom, vou resolver. Tinha dado um protesto lá, por causa de uns boletos lá que errou e tal. Aí eu cheguei e falei pra ele, ó, eu já mandei o pagamento pra você, vê lá pra você dar baixa nas cartas de anuência do protesto, que eu vou lá no cartório e pago as taxas, né, as custas aqui, entro no site aqui, expliquei pra ele, né, como a gente tem empresa, a gente sabe como é que faz o procedimento e tal. E conversa vai, vem, não, e ele falando comigo no WhatsApp, não, que pega lá o e-mail do cartório, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, isso aí eu tenho que resolver, não, isso não é responsabilidade minha, não. Já peguei o e-mail do cartório, inclusive vou até te mandar aqui, manda aqui, não sei o que e tal. Aí ele virou e azedo me respondeu, pô, em momento nenhum eu falei que é responsabilidade sua, você tá parecendo doente mental, que não sei o que eu não falei, eu vou fazer e tal, eu sei que é minha responsabilidade, não falei que é sua. Eu virei pra ele e respondi na maior paciência do mundo. Falei, não vou falar o nome dele, né, claro. Ô, fulano, mandei um áudio, né, fulano, eu sei que você não é uma pessoa assim, e eu sei que você não falou isso com intenção nenhuma de julgamento, de dor e tal, de sofrimento. Não falou com a intenção, né, de me machucar, de me atacar como pessoa, mas cuidado aí com o que você tá falando, né, dá uma atentada aí pra você ficar tranquilo e só resolve aí, tá bom, e nós segue, né, vai continuar fazendo negócio e tal. Mas pai, foi de boa, e ele inclusive me mandou mensagem depois me pedindo perdão. Agora imagina se eu tô na dor, no sofrimento e eu ataco ele. Eu vou ver se tá até pra mostrar o áudio dele aqui pra vocês. Eu vou mostrar o áudio aqui pra vocês, eu acho que vai dar pra ouvir, ó. Ele, depois da conversa toda, ele me mandou mensagem que resolveu o problema e olha só, vou pôr aqui perto do microfone, ó. Eu peço perdão, eu não fui mal vontade, não. Eu tava com a cabeça tão puta aquela hora aí, e me estourei com outras coisas aqui, mas depois eu tentei fazer aqui, fiz, e hoje eu consegui, e eu pedi perdão a você. Não leva a mão, não foi maldade, não. Foi apenas cabeça quente, viu? Bom feriado para você, sucesso. Olha o poder da tranquilidade. Eu fui tranquilo, não fui hora nenhuma no julgamento com ele. A hora que eu poderia ter falado doente mental, pra cá do caralho, vai se fuder, porra. Quem que você tá mandando chamando doente mental? Né? Se eu ataco, eu tô me defendendo de um ataque, eu tô aceitando isso como ataque. E quando ele falou, eu falei no maior amor pra ele, né? Falei, pô, eu sei que você não é assim, que você deve estar passando por alguma situação difícil aí. E tá tudo bem, não esquenta não, que eu sei que não foi sua intenção que você é um cara bom e tal. E joguei aquela energia positiva, independente dele ter falado com a intenção de realmente ter me atacado.
No entanto que às vezes, é pra vocês verem, tanto que o ego não dá conta de brigar com o amor, com a tranquilidade, com a serenidade. No entanto que ele veio me pedir desculpa. Eu nem falei nada, ele falei, vou esperar seu contato, ele já mandou mensagem, resolvi, você me desculpa, eu tava de cabeça quente, funcionário me perturbando, me enchendo o saco. Tá tudo bem, sem manha pra falar, sem julgamento, sem sofrimento. Tem que duvidar das evidências que o ego te apresenta pra obstruir, você tem que ouvir, porque Deus não reconhece esse tipo de dor, o amor não ataca o ódio. Ele não contra-ataca, ele não é reativo, ele é só paz. E eu tô assim, é isso que eu falo pra vocês. A consciência, a sua alma é blindada. Ela não. Isso aqui pra ela é ilusão, gente. Isso aqui pra ela é ilusão. Entende os exemplos? Aí eu vejo esses pequenos exemplos na minha vida. Por que eu tô trazendo pra vocês esses exemplos? Pra vocês compreenderem a grandeza que somos nós. A grandeza que é você. A grandeza que sou eu. Mas quanto a gente compartilha diante, né? E tudo isso desvanece diante do esplendor que ele contempla, que Deus contempla. Deus contempla só o perfeito. Porque Deus é perfeito na sua criação. Deus não é pelas metades. Eita, vamos nessa. Deixa que ele seja o juiz do que tu és. Deus julga. Ele é o juiz. Eu não tenho nada com se vai acontecer, se não vai. Se meu amigo aqui tivesse me mandado pra casa do caralho também. Eu não vou lá ficar julgando ele. Eu não sei o que ele tá vivendo. Eu não sei o que o outro tá vivendo. Por isso que eu não posso ficar no julgamento. Por isso que eu não posso ficar no ego, na dor. Nossa, ele afetou minha honra. Me chamou de doente mental. Nossa, me chamou de... Me xingou. Sabe? É um negócio... Deixe que ele seja, que Deus, né, seja o juiz do que tu és, pois Deus tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da face da sua face, da face de Deus. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando os testemunhos do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. Você tá em paz, meu Leão, você tá em paz, você tá entendendo o poder disso? Você tá safe, você tá salvo, você tá sossegado, você tá diante da face de Cristo, de Deus, quando você fecha o olho, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você fecha seus olhos assim, nada te ataca. Ah, vai ter que fazer isso, tem que resolver isso. Sim, vamos resolver. Aí é onde que entra a nossa rotina profissional de fazer o que tem que ser feito diariamente, mas o nível de entrega vai dizer como que você vai passar o seu tempo aqui. Se o seu tempo... Se 10 anos para você realmente vão parecer 20 ou 30, ou se um ano para você vão parecer 20 ou 30. Ao contrário. Mas quem define isso, né? É o seu nível de entrega. Se você tá entregando muito, meu amigo, você vai falar assim, pô, as experiências que eu vivi nessa vida aqui em 10 anos, muita gente fala, pô, tem gente que transformou um cara que eu vejo muito, que ele é um puta exemplo disso, é o Pablo Marçal. O cara transformou a vida dele nos últimos 5 anos. Lógico que ele vem com histórico para trás de desenvolvimento, mas nos últimos 5 anos esse cara viveu. Ele passa. Ele tem um nível de entrega violento demais. Pode criticar ele o tanto que for, mas quando ele mergulha num objetivo, ele começa a ter uma compreensão. Ele é um cara muito receptivo, aberto. E às vezes as pessoas julgam isso porque incomodam, né? Incomoda muita gente no sentido de que falar assim, mas não, esse fulano aí, ele é doido. Aí a pessoa fica pegando o histórico do passado, né? Não consegue estar no presente. É o coach da montanha, é o influencer. Pô, hoje o cara é um mega empresário. Olha a nação que teve com o Rio Grande do Sul, o cara foi lá, botou milhões lá da grana dele, porque... parou, não é que parou os projetos dele, né, mas ele se dedicou lá a ajudar as pessoas, porque ele foi lá, viu, ele começou a sentir aquilo na intensidade,
E um cara que não tá conectado não faz isso por um acaso. E você sente, né? Quando você começa a conhecer sobre esse assunto, né? Você começa a se conectar, você para com esses julgamentos. Porque você entende que Deus é o juiz. E Deus honra, né? Todos aqueles que estão nesse caminho são quanto vê a sua santa face. Mas é quanto eu olho para dentro de mim, sem abafo, né? Esse ego, esse julgamento, essa coisa do mundo externo. E assim ele te julga. Tá falando de Deus aqui. Assim ele te julga. Aceita o teu verbo, aceita o seu verbo, aceita o verbo de Deus, tá? Ao que tu és, porque você é filho de Deus. Você é impecável, você é ilimitado. Pois Deus, dá testemunho da tua bela criação e da mente de Deus, tá? Cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? O que o corpo significa para Deus, que conhece a glória do Pai e do Filho, que é você, da criação dele? Deus conhece, pô, seu poder. Deus te criou perfeito. Deus não te criou. O ego para ele é fazendo nada ali, não é só ilusão. Que sussurros do ego pode ele ouvir? Não ouve, não mistura, né? Porque ele sabe que é ilusão. O que poderia convencê-lo que os teus pecados são reais? O que poderia convencer Deus que os seus pecados são reais? Não são, isso é impecável, é impecabilidade. Deixa que ele também, que Deus também, seja o juiz de tudo o que te parece acontecer nesse mundo. As suas lições, as lições de Deus, te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. É o que eu falei, ó. Você vai ser uma ponte, um caminho entre a ilusão e a verdade. Deixa Deus construir essa ponte para você. Essa ponte, as suas lições te permitirão essa brecha aqui, ó. Para Deus construir essa ponte para você sair das ilusões para a verdade. Por isso que eu falo, né? Que a gente só cresce diante das adversidades. O homem, né? A natureza humana não é antifrágil. A gente tem aquela coisa de colocar, é o que eu falei, não posso falar as coisas mais para as pessoas hoje, porra, eu tenho que estar cheio de dedo, tá todo mundo pulindo. Por quê? Porque a maioria tá no ataque, a maioria das pessoas tá na dor, tá no sofrimento. E se não tiver um levantar daqueles que ouvem esse chamado de Deus, dessa voz, dessa verdade, para se conectar, para trazer essa luz para as pessoas, essa desgraça vai se alastrando na mente das pessoas. Pessoas cada vez mais tristes, mais depressivas, mais jogadas. Que nós possamos fazer a diferença no mundo, fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor. E a gente está aqui para isso, porque a gente acordou. Se você acordou, se você está aqui, é porque você acordou para isso. Não sei qual que é o nível que você está de entrega agora, mas eu falo para você, eu tô nesse caminhar de entrega para me entender isso cada vez de forma mais profunda. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás do que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus. Pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Então não preocupa, tá? Deus já falou para você que vai resolver lá. Deixa julgamento com ele, só faz sua parte. É o exemplo que eu trouxe, ó. Se eu fico julgando as pessoas, todo mundo me fala uma besteirinha, eu vou ficar sair julgando os outros. Eu ia falar pra ele, me chamou doente mental. Quem que é esse cara pra me chamar doente mental? Aí eu já ia começar no ataque. Seu ataque eu tô defendendo de quê? De uma ilusão. Isso é ilusão que ele falou. Não me afetou em nada. Então é o que eu falo. Observe e tenha isso na sua mente. Você é a prova, sua consciência é a prova de bala, sua alma. Quando você entende isso, nada te afeta. Pode ser a palavra mais claro, né? Que isso é um treinamento. Isso aí tem... Esse dia mesmo aconteceu uma outra situação que eu falei, dei o exemplo dessa, mas aconteceu uma outra situação que eu falei... Que eu já retruquei, que eu já briguei, que eu já fui pra briga. Mas como eu falei pra vocês, é um aprendizado. Então eu tenho que estar ligado o tempo todo pra mim não ficar escorregando nessas curvas. Não é porque eu trago esses exemplos para vocês que talvez eu esteja
Como é que eu vou dizer pra você? Tô no caminho, tô aprendendo também. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu tô quebrando muito dessas coisas, desses julgamentos, desses padrões que eu tinha, dessas ilusões que eu vivia. E eu não sabia, agora eu sei. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas os sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo, a partir do referencial de Deus, o referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e a bênção do céu sobre o mundo. É o exemplo que eu dei aqui hoje para vocês. O cara automaticamente, quando eu fiz aqui, não falei no julgamento, porque eu vi totalmente o oposto, eu vi o amor, porque o amor não mistura com não ataca, né, o ódio. Se eu fosse atacar ele, eu tava na ilusão, eu não tava. Então, eu já vi esse referencial acontecendo nesse exemplo comigo. Como que você vai observar isso? Quando você está atento para olhar isso, você tem que estar atento, consciência de forma externa, né, dos seus pensamentos e atento com todas as coisas que acontecem ao seu redor. Você está profissional, você está ligado nos seus pensamentos, você é um vigia dos seus pensamentos. Você é profissional, você tem que se tornar muito bom nisso, todos os dias. Ah, tem folga, Flávio? Não, não tem. Para quem quer viver seu propósito, para quem quer se conectar, tem que fazer isso todo dia. Segunda, terça, quarta, que não tem dia não, meu amigo. Sua alma, seu ego não dorme. Seu ego tá o tempo todo aceso. Inclusive, até quando você tá descansando seu corpo físico, sua consciência tá acordada e seu ego também. Então, não é o corpo físico, entende? É onde que você vê que essa parada aqui é besteira. É quando você começa a entender o lado de cima, o nível acima. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo. Acabei de falar isso, ó. Está além do corpo, tá? Depois de todo o testemunho do profano no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo, ele está falando aqui que a gente é tão santo quanto Deus. Em todos e em tudo a sua voz não quer te falar de nada, exceto o teu ser e do teu Criador, que é um com ele, que você é um com Deus, e assim verás a santa face de Cristo em tudo, em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Meu amigo, quando você conecta que você não ouve mais nada, por isso que eu tô falando, você tem que estar o tempo todo conectado na essência, profissional, conectado no seu propósito, na sua alma. Não é conectado no corpo, o corpo é besteira. Hoje praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas como uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. Então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles, para Deus, que vê os elementos da verdade. Deixa Deus avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem com a vontade de Deus. Então Deus também, ele te auxilia, né, na filtragem dos seus sonhos. Pô, Deus vai te... Sabe quando você tá inspirado, você tá iluminado, vem alguma coisa e, pô, te toca? É Deus fazendo um filtro dos seus sonhos, dos seus pensamentos também, trazendo de forma mais clara, mais límpida toda vez. Dá-lhe os teus pensamentos para Deus e Ele te devolverá como milagres que procuram alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu filho. Deus vai te devolver todos os seus sonhos e seus pensamentos de forma límpida, íntegra, com a felicidade perfeita, que é o que Ele quer para o Filho de Deus. Que somos nós, tá? Como a prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é o unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. Ou seja, seus pensamentos estão conectados com a mente de Deus e oferecem a paz em toda parte. Você está
unicidade da mente de Deus, estão na unicidade do Criador. E Deus vai derramar a felicidade perfeita para sua vida. Recebe! Recebe, meu leão e minha leoa, recebe. Não dorme, não. Acredita, confia em quem realmente pode te dar. Sai do julgamento. Passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados, e assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar. Quanto ouves a voz por Deus, honrar o Filho de Deus, e todos compartilharão contigo os pensamentos que Deus, retraduziu na tua mente. Ou seja, você vai compartilhar com todos os pensamentos que Deus traduziu para sua mente. Deus está purificando seus pensamentos o tempo todo. Então, é o nível de entrega. Você está entregando? Você vai entregar? Você vai se libertar? Vai dedicar? Então você tem que entender isso. Ah, mas nossa, 15 minutos é uma eternidade. Sim, é uma eternidade porque você está na eternidade. Você está no antes e no depois. Não preocupa com isso aqui, não. Aqui o corpo físico vai acabar. Isso aqui é besteira. Isso aqui não dura nada, não. Isso aqui é pó, volta pro pó. Logo menos já era. Não encana com isso, não. Tal é a tua Páscoa, e assim depositas a tua dádiva de lírios brancos, como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte, através da tua transfiguração. O mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. E cada hora nos lembraremos daquele que é a salvação e a liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Fim da leitura do livro de exercícios. Que lição, hein, meus leões? Que lição foi essa? Oh my God! Que lição, meus leões! Demais! Que intensidade, hein? E muito surpreso hoje, muito feliz. Gratidão universo, extasiado, sem palavras. E eu falo pra você, se você tá acompanhando aqui até agora, se você de fato também tá praticando, eu acredito que você está no mesmo sentimento que eu tô agora. De paz, de tranquilidade, de compreensão. Poder, né? A gente olhar, poder ver isso aqui e falar: por que eu não vi isso antes? Não, não vou falar isso mais não, porque eu tô olhando. Parar de olhar o que me falta, beleza? Chegou. A mensagem chegou, eu tô aqui. Já me purifiquei, né? Quero me purificar dessas ilusões desse mundo, que esse mundo me mostrou por muito tempo. É agora, é o presente, é daqui em diante, porque Deus está honrando o nosso ministério de paz, de alegria e de felicidade perfeita. Ele está filtrando os seus pensamentos nesse momento. Então leva, né? Eleva seus pensamentos para Deus hoje, se entrega, se coloca à disposição e lembre-se de nunca julgar. Cessa o julgamento. Por mais que você vai tentar julgar na sua mente inconscientemente, por mais que sua boca não fale, mas você está julgando. Para com isso. Né? Se liga, se toca e fica 24 horas. Ó. Tira sua consciência, extrai sua consciência dos seus pensamentos. Seus pensamentos estão aqui. Ó. É o contrário aqui. Ó. Sua consciência está aqui, certo? Seus pensamentos estão de cá. Ó. Extrai seus pensamentos, deixa aqui, vai jogando eles aqui no filtro. E Deus está aqui. Ó. Deus é esse filtro, ó, da sua consciência. Então ele vai purificar seus pensamentos e aí você vai liberar o perdão para esse mundo de ilusões. Porque você é um só conectado na mente de Deus. Fechou, meus leões e minhas leoas? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito feliz dessa lição de hoje. Que lição poderosa. E antes da gente encerrar, eu quero fazer um convite, né? Se você gostou desse vídeo, primeiramente, ó, taca o dedão no like. Hoje foi uma aula que intensa, hein? Hoje até eu fiquei surpreso com a intensidade da entrega dessa aula e eu espero que vocês tenham aprendido muito aqui comigo também. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, compartilha, né? Como que tá sendo essas experiências de transformação para você. E compartilha com aquelas pessoas também, né, que você ama, que você sabe que esse conteúdo vai fazer sentido, porque é bom. Se você às vezes não tem ninguém
deixem nos comentários, né? A gente vai trocando a ideia. A Luciana tá sempre respondendo aí, mas a Lu tá sempre de olho nos comentários, respondendo, compartilhando com vocês aí as nossas experiências também. E eu tô convencendo a Luciana, viu? A gente vai começar a convencer ela mais ainda, que ela precisa começar a gravar os vídeos aqui das leituras do livro-texto, né, das lições, porque ela só fica nos áudios, ela fica toda tímida, mas a gente vai quebrar isso aí, porque isso é uma crença que ela tem de que ela não pode entregar a mensagem dela aqui para vocês pelo vídeo, viu? Mas estamos trabalhando nisso, é isso aí, ó. Não tá tudo bem, tá, gente? Não tem bronca, não. A gente dá o melhor que a gente tem agora, mas a gente entendendo isso de forma cada vez mais profunda, a gente vai se entregando mais. A gente não vai tendo mais essas preocupações. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sim. Quem vai te julgar? É você que julga? Não, é Deus que se julga ser perfeito. Não, não interessa. Vai lá e faça. Ah, não ficou bom, não ficou do jeito que eu gostei. Eu venho aqui, eu sento aqui, eu gravo com vocês aqui, eu peço a inspiração. Se ficou bom ou não, não cabe a mim julgar isso. Quem vai julgar é Deus, se ficou bom ou não. Se ele vê que é necessário chegar às pessoas essa mensagem, ele vai entregar. Se você sentir no seu coração também que essa mensagem é poderosa, você vai jogar para frente para entregar para outras pessoas. E é assim que funciona. Fechou? Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, universo. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Tamo junto. Até depois do fim.